E cada festa a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo algumas coisas. Nós já vimos a festa da Páscoa, nós já vimos a festa dos pães asmos, e na semana passada a gente viu a festa das primícias. Todas essas festas aconteciam na primavera, no começo do ano, mês de março, abril e maio. A Páscoa, meus irmãos, era o alicerce, era a base, porque a Páscoa ela significa libertação. Deus deu libertação ao seu povo. O povo que vivia aprisionado, o povo que vivia lá no Egito durante 400 anos, e Deus graciosamente foi lá e tirou o seu povo da escravidão. Depois nós vimos a segunda festa, que a Páscoa, no caso, ela acontece no 14º dia do mês de Nissan. A festa subsequente, que é a festa do pão ázimo, acontece no 15º dia, um dia depois. E a festa do pão ázimo já está falando do pão ázimo, um pão sem fermento, que era um símbolo de um povo libertado, de um povo consagrado, de um povo santificado. Então Deus havia libertado o povo da escravidão, e esse povo agora não era qualquer povo, mas era o povo de Deus, era o povo libertado, era o povo consagrado, era um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então o simbolismo da festa do pão ázimo é justamente esse: é você não ter fermento, é você não ser uma massa levedada. Massa levedada, fermento, no Antigo Testamento era símbolo de pecado. E a terceira festa, estudada na semana passada, é a festa das primícias. E esta festa começou a acontecer depois que o seu povo, o povo de Deus, colocou os pés lá na terra prometida. Então, a partir daquele momento, eles começaram a colher os primeiros frutos. Então, a festa das primícias é o início da colheita, principalmente a colheita da cevada, que colhia bem primeiro do que as demais coisas. E todas essas festas, elas tinham um simbolismo. Todas essas festas, elas apontavam para Cristo, para o ministério terreno de Cristo. Por exemplo, a festa da Páscoa. Jesus morreu no dia de Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira. E Jesus, portanto, ele era o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: e ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Então somente o sangue de Jesus era suficiente, e é suficiente para nos perdoar de todo o pecado. A festa dos pães ázimos aconteceu no dia seguinte, no 15º dia, isto é, no sábado. E tem a ver com o quê? Com a santificação do cristão. Essa graça, que fomos irrompidos, cheios da graça do Senhor, e agora que experimentamos a graça, e agora que experimentamos a salvação de Deus, agora vivemos uma vida santa. E a terceira festa, no caso a festa das primícias, diz respeito à ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no domingo. O corpo dele, o corpo ressurreto, significa o quê? O primeiro feixe,
ressurreição de Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. Ali a morte perdeu. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a glória de Deus Pai. Ele foi ressuscitado. Romanos 4, verso 25. Para a nossa completa justificação. Aleluia. A festa do Pentecoste, primeira coisa, ela era chamada Festa das Semanas, porque era uma festa que celebrava 7 semanas. Depois que terminava a festa da primícia, os primeiros frutos, ali já começava a colheita, e durava a colheita, durava 7 semanas, 49 dias, mais um dia. Da Páscoa ao Pentecostes, meus irmãos, passaram-se 50 dias. Então você pega aqui, ó, a Páscoa até chegar ao Pentecostes, são 50 dias, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dá 50 dias. Então o último dia seria no 50 dias, 50º dia. A palavra Pentecoste, ela vem do grego e significa 50 dias. Então quando dava 50 dias, 7 semanas, mais um dia, ali terminava a festa do Pentecostes. Então a festa tem início quando Israel seguiu a orientação para contar os dias depois da festa das primícias. Então, diz assim, Levítico 23, 15 a 16: contem 7 semanas completas, contem 50 dias. Então, quando chegava lá, nas 7 semanas completas, 50 dias, então apresentem uma oferta de cereal nova ao Senhor. Então, durante essas 7 semanas, preste atenção, eu achei muito interessante essa observação. O dia que estava terminando, nas 7 semanas, o chefe da família, de uma maneira criativa, ensinava a criança a expectativa da esperança de uma boa colheita. É da mesma forma, como nós estudamos aqui, a festa do pão ázimo, que nós vimos, que a mãe, ela pegava o pão ázimo, ou melhor, o pão com fermento, espalhava pela casa, pão com fermento, e a família toda, da criança pequena até a criança grande, até o marido, tinha que recolher esse pão com fermento e lançá-lo fora e queimá-lo depois. É a mesma coisa aqui. Durante as 7 semanas, 49 dias, o pai da família, ele sentava com a criança, com as crianças, toda noite e falava a respeito da colheita. Quando a gente olha para esse texto aqui, meus irmãos, diz respeito de uma comunidade que girava em torno da agricultura, do agronegócio. É isso que nós temos que entender. Por exemplo, quem depende de roça, de café, roça de feijão, roça de mamão. Eu me lembro muito bem quando a minha família tinha plantação de mamão, e a gente, em uma das orações que eu fazia toda noite, Senhor, abençoe aquela plantação. Então, quer dizer, fazia parte da realidade daquele povo. Todo o povo estava semeando e todo o povo queria colher. Eu me lembro uma vez que a nossa família plantou tomate, muito tomate, e a gente já estava quase para colher aquele tomate, já estava quase pronto,
quase amadurecendo, e veio uma geada, meus irmãos, e acabou com aquela plantação de tomate. Então dá para você imaginar a angústia que ficou a nossa casa. Investiu dinheiro, muito dinheiro, e toda aquela geada consumiu a plantação de tomate. E tinha um salmo que era usado por todas essas famílias para recitar durante os 49 dias. Mais um dia, que é o Salmo 67, é um salmo que contém 7 versículos, e na língua hebraica, não na língua portuguesa, porque eu contei não deu não, mas na língua hebraica tem 49 palavras. Olha só a coincidência: 49 dias, 7 semanas e 49 palavras. Eles acrescentavam um simbolismo que, além do tema da colheita, olha só, se você puder passar aí o Salmo 67, está na palavra de Deus aí. Então esse Salmo, ele contém 67 versículos, e ele era lido praticamente todo dia, durante as 7 semanas, todo dia se lia um versículo deste Salmo. Este Salmo fala da misericórdia, este Salmo fala que o Senhor venha resplandecer a sua face sobre as nossas vidas. Esse Salmo fala da alegria, fala da salvação que é em Cristo Jesus. E lá no versículo 6 está falando da terra. Então a terra dará o seu fruto, que a terra Deus, a sua colheita, e Deus, nosso Deus, nos abençoe. Então eles iam colhendo, cantando o Salmo 67. Se você passasse na colheita de algum judeu durante essas 7 semanas, eles estariam cantando, louvando, salmodiando, agradecendo ao Senhor. Senhor, te dou graças pela colheita da cevada, pela colheita da azeitona, pela colheita de todos os produtos que eles tinham nesse período aí. Então era de louvor, de agradecimento que eles faziam constantemente. Depois da contagem e da espera, enfim, chegava o grande dia da festa, o 50º dia. Acontecia o quê? O encerramento da colheita. Era um dia de santa convocação, era um dia especial. Eu falei para os irmãos que a festa da Páscoa somente participava a família. Aqui não. Na festa de Pentecostes, toda a comunidade estava envolvida, toda a comunidade se reunia para regozijar com as boas dádivas da fartura divina. É Deus que estava concedendo aquela colheita. Israel apresentava nessa festa porções simbólicas da farta colheita no momento de culto que assumiu o caráter de celebração de ação de graça. Tinha gente que levava um tanto de azeitonas, tinha gente que levava um tanto de uvas, de cevada, de trigos, enfim, tudo que a pessoa produzia levava na festa do Pentecostes. Era uma festa de alegria, era uma festa de celebração, era uma festa de agradecimento ao Senhor pela colheita que Ele estava concedendo a cada família, a cada povo. Era muita alegria, meus irmãos, era muita celebração, era muito regozijo. Às vezes as pessoas, uma ajudava a outra a colher os seus produtos, a colher a cevada, a colher o trigo. Todo mundo estava junto naquela festa, naquela celebração. Também nesse dia, além de trazer os frutos finais, porque os primeiros frutos são a festa das primícias, o fruto final da colheita, trazer algo simbólico que representava, eles também ofereciam manjares com cereais frescos. Eles traziam também 7 cordeiros para oferecer como holocausto ao Senhor.
Eles traziam também 2 cordeiros, oferta de comunhão, de paz, de alegria. Trazia um bode para ofertar de confissão, de arrependimento. Então a festa acontecia assim. Todo mundo trazia o que tinha, o que Deus havia lhes abençoado. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, as tradições em torno da festa da colheita começaram a assumir um novo caráter. 2 mudanças importantes ocorreram aqui. Primeiro, a festa não era mais chamada de festa das semanas, não era. Mas ela era chamada agora, a festa de Pentecostes, a festa do 50º dia. Então deixou de ser chamada, com o passar do tempo, festa das semanas, mas festa do Pentecostes. Um segundo aspecto que foi mudando com o decorrer do tempo é que a festa tornava-se formalmente vinculada à entrega da lei do Senhor lá no Sinai. Interessante que, se você fazer a conta de quando o povo sai lá do Egito até chegar no Sinai, transcorrem-se 50 dias. Então, 50 dias depois de partir do Egito, Israel de fato acampa no sopé desse monte. Então lá em Êxodo capítulo 19, diz que esse caminho, lá de Êxodo, lá do Egito, até chegar lá no Sinai, no sopé do monte Sinai, transcorreram-se 50 dias. O texto relata como os israelitas se aproximavam de Deus com terror. A montanha, quando eles se aproximavam de Deus, lá em Êxodo 19, a Bíblia diz, para receber a lei de Deus, para receber os 10 mandamentos de Deus, a Bíblia diz que a fumaça estremecia com violência. Havia tanta fumaça, tem até uma imagem aí, ó, tá vendo? Uma imagem do Monte Sinai. Ele estremecia, tanta fumaça, com violência, raios que cortavam o céu, e trovões, e bombavam com tamanha força, que todos tremiam de medo. E eu estava lendo, dizia, quem tocar no monte vai morrer. Além dos trovões, além dos raios, além dessa cena terrível, somente Moisés estava em cima do monte. Ninguém podia chegar perto, somente Moisés. E quem subisse, quem desejasse subir no monte, morreria. Então essa se tornou aqui a festa do Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos aqui, nós temos o início do capítulo. Todo o povo foi para Jerusalém para festejar a festa de Pentecostes. A mesma festa que nós acabamos de falar. E no começo do capítulo 1, Lucas vai relatar as palavras de Jesus. Jesus fala assim, ó, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus falou, vocês não podem, vocês não devem sair de Jerusalém. Vocês devem ficar em Jerusalém. Por quê? Em Jerusalém, vai acontecer a promessa do meu Pai, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Qual que é a promessa? Que o poder do Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês. Há uma promessa. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o poder, o dínamo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa festa aqui está acontecendo, está ocorrendo. Mas Jesus falou,
fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Primeiro vocês têm que receber o meu poder. Primeiro vocês têm que receber o meu dínamo. E depois que vocês receberem o meu dínamo, então vocês serão as minhas testemunhas. Jesus orientou os seus discípulos a esperar com grande expectativa pela dádiva que faria avançar a obra da redenção. Pois a dádiva que Jesus estava oferecendo não era a Torá, não era a lei de Moisés, como Moisés deu ao seu povo, mas o que Jesus estava oferecendo era a presença do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém. Eles diziam que 50 dias depois Deus deu a Torá, Deus deu a lei, mas Jesus está dizendo: olha, ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos não da lei, mas vocês serão revestidos com a presença do meu Espírito. O meu Espírito virá sobre vós. Há uma promessa sobre a minha igreja, mas para essa promessa acontecer, vocês têm que permanecer na cidade de Jerusalém. Não saiais de Jerusalém. É para você permanecer na cidade. No tempo da lei, meus irmãos, quando Deus entregou os 10 mandamentos, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte, todos no acampamento tremeram de medo, como chamas de fogo. Todo mundo ficou com medo diante da presença de Deus lá no Antigo Testamento. Deus se manifestou com raios, trovões, fogo, fumaça, e a Bíblia diz que todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou assustado. Quem colocasse a mão no monte morreria ali um choque. Mas aqui no Pentecoste, aqui no capítulo 2, a Bíblia diz que aconteceu também alguns eventos sobrenaturais, com a vinda do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo na vida da igreja, assim como aconteceu em Êxodo, capítulo 19, algumas coisas, alguns eventos sobrenaturais, aqui também aconteceu, porque a Bíblia diz que quando eles estavam ali orando, 120 pessoas no cenáculo, buscando ao Senhor, orando, dizendo: Senhor, nós estamos aqui aguardando a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui aguardando. A igreja estava aguardando. A igreja estava querendo. A igreja estava ansiando. Eram 120 pessoas orando. Estamos esperando. Estamos aguardando. Assim como o pai dizia ao seu filho: meu filho, a colheita, Deus nos dará a colheita. Meu filho, Deus vai nos abençoar. Uma boa colheita de cevada, uma boa colheita de trigo. Assim também eles estavam dizendo: Senhor, nós queremos receber o poder do teu Espírito Santo. Nós estamos ansiando, unânimes, dizendo: batiza-nos com teu poder, com teu Espírito Santo. Aleluia. E quando eles estavam orando, e quando eles estavam em unidade, a Bíblia diz que veio do céu um som. Um som. Primeira coisa, veio do céu um som. Um barulho. Um barulho forte. Aqui no grego é ecos. Ecos. É como se fosse o barulho de uma grande cachoeira. Já imaginou? As águas da cachoeira descendo, sim, as águas volumosas descendo,
E a Bíblia diz que o barulho, o som aqui é ecos, aquele barulho forte, encheu todo aquele cenário. Primeira coisa de um pentecostal é que ele gosta de barulho. Ele gosta do barulho. Quem é pentecostal, esses dias alguém falou assim para mim: por que vocês fazem tanto barulho? Falei: você já ouviu o que aconteceu com Isaías capítulo 6? Ele olhou para mim assim, espantado. Você já leu o texto? Isaías capítulo 6? Você viu o barulho que eles fazem lá no céu? Os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua. Todo santo, santo, santo é o Senhor. É isso. O céu é barulho, o céu é barulho. E você vai para o Apocalipse capítulo 4, você vê lá os serafins, os querubins, a ele que é digno da honra, glória para todos sempre. Tem louvor, tem barulho. O céu é barulho. É som, vem o som. Primeiro vem o som, como de um vento impetuoso. Um vento forte, aleluia. Um vento aqui é ruar, é a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Eles sentiram um vento forte entrando naquele cenáculo, invadindo todo aquele lugar. A terceira coisa que aconteceu, e eles também viram línguas, parecia línguas de fogo. Línguas de fogo. Primeiro, barulho. Segundo, um vento impetuoso. Aquele vento encheu toda a casa. O vento encheu toda a igreja, encheu aquele vento. Toda casa, toda a igreja foi cheia daquele vento. E vento é a presença. A presença de quem? É a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava descendo. É o Espírito Santo que estava batizando. É o Espírito Santo que estava cumprindo a promessa de Jesus. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o seu Espírito. O Espírito ficará com vós. O Espírito habitará em vós. O Espírito dará sabedoria para vocês. O Espírito andará com vocês. Aleluia. Primeiro veio o som, o ecos. Depois veio um vento impetuoso. E depois viram-se línguas que pareciam línguas de fogo. Havia fogo lá em Êxodo capítulo 19, fogo em cima do monte Sinai, havia fogo, mas o fogo ficava lá em cima do monte. O Senhor estava em cima do monte. Aqui o Senhor ele está sobre a cabeça de cada um dos discípulos. Sobre a cabeça dos 120 discípulos havia fogo, havia uma língua sobre a cabeça deles. Pousado sobre cada um deles. Não estou falando aqui de 120 discípulos, meus irmãos. Só tinha fogo na cabeça de 110. Não estou falando aqui de 120 discípulos, só tinha fogo na cabeça de 60 discípulos. Não. Eu estou aqui falando, olhando para o texto de Êxodo, ou de Atos, dizendo para os irmãos, que havia fogo na cabeça de 120 discípulos. 120 discípulos foram cheios. A Bíblia diz, no versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas
coisa maravilhosa. Que coisa esplendorosa, meus irmãos. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Eu me lembro do dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. Naquele dia eu estava muito incrédulo. Eu já tinha ido várias vezes para buscar a bênção, a promessa do Senhor na minha vida. E aquele dia o dia mais incrédulo da minha vida foi quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. E eu falei, Senhor, eu não sei, já estou cansado, eu já fui para frente um monte de vezes, é aqui que eu vou ficar aqui, sentado no banco mesmo. E se o Senhor é grande, se o Senhor é maravilhoso, tu vai me batizar onde estou. E é ali que eu comecei a sentir o fogo do Senhor me envolver. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas de fogo. No grego aí é glossolalia. Eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam. Aleluia. Aleluia. Aqui, meus irmãos, em Atos, Deus não estava preocupado, não estava na mente, não estava no coração de Deus. Uma colheita de trigo, de cevada, de vinho, de azeitona, nada disso. A colheita aqui que Deus estava preocupado é com a redenção das pessoas, das vidas que havia se iniciado com o próprio Cristo. A preocupação de Deus nesse Pentecostes não era com a lavoura, com a agricultura, mas a preocupação dele era com vidas. Se Cristo foi o primeiro feixe da festa das primícias, a colheita mais plena faria os cestos transbordarem e se espalharia para todos os cantos da terra. Em Jerusalém, presta atenção, em Jerusalém, nesse dia, no dia de Pentecostes, uma das festas mais importantes do povo de Deus, havia judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Havia partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, gente da Judéia, da Capadócia, gente de Ponto, das províncias da Ásia, gente da Frígia, gente da Panfilha, gente do Egito, gente lá da Líbia, África, ao norte da África, gente de Cirene, também da África, visitantes de Roma, cretenses da ilha de Creta, e havia também árabes, todos estavam ali, no dia de Pentecoste, todos estavam celebrando o dia, e eles ouviram aquele som, aquele vento impetuoso, eles viram as línguas que pousaram sobre os discípulos, eles viram como eles começaram a falar em outras línguas. Ao citar o profeta Joel, o apóstolo Pedro sugere uma redenção tão grandiosa que incluiria jovens e velhos, homens e mulheres e todas as nações. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, maravilha, meu Deus. Essa promessa, tem gente que fala assim, não, o batismo com o Espírito Santo é lá para o passado. O batismo com o Espírito Santo foi somente para o tempo da igreja primitiva. De jeito nenhum. Nós acreditamos que Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos que Deus ainda cura. Nós podemos falar em línguas nos dias atuais. Aleluia! Já eles não querem falar em línguas? Deixa para
Jesus, meus irmãos, ele em seu ministério terreno, ele percorreu todas as estradas poerentas da Judéia, da Galileia, da Pérea e da Samaria. E ele foi convidando o povo, as pessoas, a segui-lo por meio de seus ensinamentos e de suas curas. E ele também havia explicado que o reino de Deus estava dentro deles. A partir do momento que eles aceitavam, a partir do momento que eles reconheciam, o reino começava a brotar dentro deles. Posteriormente, o Espírito Santo faria presente em poder onde Cristo estivera presente de forma física. O Espírito Santo veio na vida dessas pessoas. E somente pelo poder do Espírito Santo derramado, o reino de Deus se expandiria da presença física para a presença do Espírito Santo até os confins da terra. Por isso que Jesus falou: eu tenho que ir, eu tenho que subir, porque se eu não for, meu Pai não vai mandar o Espírito Santo. Somente por meio da ousadia concedida pelo Espírito Santo, os homens pregariam a palavra de Deus. A diferença é o seguinte: se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem poder. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem dínamo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar graça. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai orar e Deus vai curar, Deus vai batizar, Deus vai expulsar os demônios. Por quê? O Espírito Santo habita em você. Assim como o corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. A igreja sem o Espírito Santo, ela é morta. Pois o Espírito Santo que vai produzir o novo nascimento. É o Espírito Santo que vai produzir o caráter cristão, o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que vai produzir a unidade do corpo de Cristo. É o Espírito Santo que concede os dons para o serviço e o poder para a realização do trabalho de Deus. Por isso que nós precisamos, almejamos, necessitamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Você precisa do Espírito Santo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma mulher que ela era meio incrédula quanto ao receber o batismo com o Espírito Santo. Ela não aceitava muito, não. E ela era de uma igreja pentecostal, mas tinha dificuldade. E ela estava deitada, dormindo. E deitada, dormindo, ela começou a falar em línguas. Glória. Dá para você acreditar, mulher incrédula, mais ou menos incrédula, não aceitava muito assim na cabeça dela, né? O batismo com o Espírito Santo, e dormindo ali, Deus batizou ela com o Espírito Santo, e hoje é uma das pessoas que mais anunciam a palavra de Deus na cidade dela. A Bíblia diz então que eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Jesus faz